Existe só uma igreja? Eu vou estar comentando sobre isso e vemos várias igrejas, como muitos dizem, e tal. Eu vou comentar sobre isso, tentando esclarecer um pouco, apesar que esse tema é muito vasto, mas existe vários conceitos sobre a palavra igreja em si, só que no sentido de eclésia, grego, latim e tal. Só que algo interessante sobre a palavra igreja é que esse termo igreja é criado pelos gregos, não é uma palavra em si religiosa que veio já de um princípio bíblico do povo de Deus e tal, não. É a criação dos gregos e é uma palavra política. Quando em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 18, Jesus fala para Pedro: Pedro, né? Tu és Pedro, tu és Petros, tu és pedrinha, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerão sobre ela. Ele estava se referindo ali porque Roma dominava o mundo da época, entendeu? O período ali o que Cristo veio à Terra. E César, que era o rei de Roma, ele mandava sempre um governador, que era Pilatos, para cada região, e lá o governador escolhia as pessoas que ia estar com ele, e ele, esse governador, sempre estava ouvindo instruções do rei de César, né, do imperador, e passava para aquele governo. Igreja vem no sentido de governo, esse princípio político, o governo de César. E aí ele passava e os governantes estavam ali passando para o povo a vontade do rei. E Jesus, ele veio dizendo isso. Ele fala assim: eu edificarei a minha igreja. Entendeu? É uma palavra política, um princípio político. Porque Jesus, ele é um rei. Ele é um líder político, mas o reino dele não é deste mundo, entendeu? O reino dele veio dos céus. Só que quando Pilatos perguntou: você é rei? E ele disse: para isso eu vim, para dar testemunho da verdade. Mas ele falou: meu reino não é deste mundo. Os céus é um reino. Então Jesus estava dizendo: eu edificarei, Pedro, sobre esta pedra a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O sentido de igreja é isso. Em breve, em outros vídeos, eu vou estar me aprofundando um pouco mais através de todo o contexto, vocês vão entender. Mas tem aquele contexto de igreja no sentido de eclésia também, que é reunião, congregação, que veio também do latim, que vem de um termo também hebraico de sinagoga, de reunião de judeu, onde também chamou o prédio fixo de sinagoga, onde os judeus se reuniam. Começou com a reunião, né? E com a congregação, eles estão agregados, e as sinagogas, que precisou de ter sinagoga, porque o templo foi destruído e tal, eles precisavam ensinar a lei. Só que igreja é um organismo vivo, pessoas. Paulo fala em primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 12, sobre o corpo ali. Ele compara a igreja como um corpo que tem vários membros e os membros são diferentes e tal. Só que ele fala que Jesus Cristo é a cabeça que comanda esse corpo. Ele é a cabeça pensante, ele que traz as ideias, a doutrina, entendeu? Esse princípio que eu falei, que Jesus disse que sobre esta pedra edificar minha igreja, o princípio que eu mostrei da igreja no termo grego, que eles tinham que saber a vontade do rei, nós como igreja temos que também que saber a vontade do rei, dos reis, senhores e senhores, para poder passar à humanidade, entendeu? Que ele decide o mundo e prega o evangelho. A gente tem que entender o que é esse evangelho para passar não a nossa vontade, mas a vontade dele para a humanidade, entendeu? Passar esse governo. Muitos perguntam: ah, existe várias igrejas, a Batista, a Assembleia e a Cristã do Brasil e a Testemunha de Jeová e a Pentecostal e tal, tal, tal. Não, essa linguagem está errada. Um dia um senhor me perguntou: ah, existe várias igrejas, Assembleia, blá blá blá, um senhor da congregação cristã do Brasil, mas a Bíblia diz que só existe uma igreja, e qual é a que o senhor vem buscar? Então qual é a verdadeira? Ele confundiu tudo, porque a questão de ter várias denominações, nome, lugar que se denomina, ponto de referência, não quer dizer que são igrejas divididas, entendeu?
A Bíblia fala sobre a igreja como comunidade local e como igreja no sentido do corpo, segundo os Coríntios 12, 12, 1 Coríntios 12, 12. Entendeu? Paulo fala, saudai a Priscila e Áquila e a igreja que se reúne à sua casa. Somos igrejas. E cada carta que ele mandava a Efésios, aos Coríntios, ao pessoal de Tessalônica, aos Tessalonicenses, ao pessoal de Colossenses, entendeu? Os Colossenses, ao pessoal da cidade de Colosso, ele dizia, saudai a igreja, tal, tal, tal. Então eram igrejas locais. Igreja que se reúne ali, igreja que está ali, e existe a igreja como um todo, toda a congregação que estão ali, outro na outra cidade, igreja como um todo, entendeu? Que é o corpo de Cristo, ela não se separa. Uma comunidade, uma igreja se reúne ali, um organismo vivo, local, a outra se reúne ali, a outra congrega ali, são igrejas que estão ali, mas reunidas, tomando no geral, mesmo que elas não estejam todas juntas, congregando, mas um grupo ali, outro grupo aqui, que moram em lugares diferentes, mas são uma igreja, um só corpo, não existe vários corpos, ou corpos. A questão de denominação é mais questão de governo, de registrar, de ter o CNPJ, isso aí é mais sobre país, o país tem uma congregação, um grupo que está falando de música, instituição teve pessoas juntas, é instituição, então está falando de música, está gerando dinheiro, porque nada, sem dinheiro, você não consegue pagar um aluguel, pagar uma luz, pagar água, então gera dinheiro, um órgão que está fazendo algo social, então o governo quer saber, que ele quer imposto de tudo. Então, se é algo tipo uma ONG, ele quer saber, quer que você legalize tudo para ele estar sabendo o que é que está acontecendo, entendeu? Daqui a pouco isso cresce e tal. Então, isso tem a ver com as leis do país. Muitos confunde, pensa que igreja é a denominação, é uma igreja, outra igreja, tal, e Deus vai buscar qual? Aí pensa que qual é a denominação? A Igreja Católica, ela cumpriu o que está em Atos, no capítulo de número 20, versículo a partir do 29, e as outras denominações, não todas, mas vieram com esse princípio errôneo, malicioso. Observe comigo, Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Paulo fala assim, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ou seja, eles falarão coisas pervertidas, heresias, mudarão a verdade das escrituras. Não é por nada, não. É porque eles querem arrastar as pessoas para eles mesmos. E Paulo diz, vão surgir no meio de vós, surgir no meio da congregação. Um cara dizendo assim, eu vou trazer uma doutrina ruim porque eu quero trazer o povo para mim, porque eu quero dominar, eu quero governar eles. Não é para Jesus, não é para ele, é para mim. Então a Igreja Católica institucionalizou, colocou a denominação até então normal, ponto de referência e tal, um nome normal. Mas começou a dizer, a igreja é a católica. E aí a única igreja, quem fizer outra, quem tiver outro grupo que não fizer parte da gente, está perdido, porque nós somos os únicos representantes de Deus na Terra. Então, para chegar até a Deus, não é Jesus que é o caminho, a verdade, não. Jesus pode até ser o caminho, mas eu sou o pedágio, entendeu? Jesus pode ser até a porta que te leva a Deus, que te leva ao céu, que te leva à salvação, mas a gente é o porteiro. E aí, outras denominações de um século para cá fazem o mesmo. A Testemunha de Jeová diz que só eles são salvos, só eles levam a Deus, só eles salvam. Se não tiver na placa dele, na denominação deles, estão perdidos. Aí a Adventista a mesma coisa, porque eles guardam sábado. Então só eles são os únicos representantes de Deus na terra. O resto tudo é a Babilônia, a prostituta, que vão ser destruídos. Entendeu? Nos últimos tempos, no dia do grande conflito. Aí vem a cristã no Brasil, não, a gente não dá dízimo, a gente dá ósculo santo, bababá, que não tem pastor, não chama de pastor, então o único salvo, então tem que vir todo mundo pra cá. Isso é muita alienação, gente, pelo amor de Deus. Abre a mente, igreja é um organismo vivo, não tem, como pessoa não tem a ver com nome, instituição tem a ver com governo, é pra lá, fica pra fora, a placa, o ponto de referência fica pra fora. Entendeu? Aí tem muitos que querem, aí um grupo que surgiu que agora não tem nome, não usa denominação.
Aí, com o mesmo espírito, ó, o único salvo é a gente. Se você tiver alguma denominação, não, aí as filhas das prostitutas, o salve é a gente, são povo sem nome. Aí a gente coloca assim, ó, essa é a igreja em Salvador, na cidade de Salvador, então colocamos o nome, igreja que se reúne em Salvador, como Paulo, né? Igreja que se reúne nos Coríntios, igreja que se reúne em Éfesos, na galáxia, os Gálatas e tal. Então a gente faz a mesma coisa, se tá indo no bairro, então igreja que se reúne em Castelo Branco, em tal bairro. Então certo agora é a gente, porque a gente não tem denominação, a gente é contra, é o mesmo espírito. E ficam tentando combater a denominação, que é um ponto de referência. Eles não sabem pegar a denominação e colocar no lugar de denominação. Você só serve como ponto de referência. Você só sabe como ponto de identificação. Ou seja, se ali a denominação é Testemunho de Jeová, já sei, do sangue, aquele pessoal, não me identifico com a doutrina. Adventista sétimo dia, não, o sábado. O pessoal ali é batista, eu acho que eu vou visitar ali pra ver, às vezes tem um louvor legal, me identifico. Só serve como um ponto de identificação, de referência pra você chegar. Que você chega num lugar e fala, vem cá, onde é que tem uma igreja? O cara vai dizer, tem um bocado aqui. Você quer saber de qual? Então você diz, Adventista, Testemunho de Jeová, Batista, é ali. Entendeu? Batista do sei o que lá, Adventista do não sei o que lá, congregação do cristão no Brasil do não sei o que lá. É ali. Coloca no lugar dela. Mas ficam tentando combater os efeitos, as coisas para fora e não vão na raiz, na causa. Deus sempre quer atingir o coração do homem, quer converter, sabe por quê? Porque do coração do homem é que procede os maus desígnios, entendeu? A vontade de dominar, de alienar, de fanatizar, dizer tem que estar todo mundo aqui, eu quero alienar todo mundo, para poder o quê? Para poder se beneficiar da lã do povo, entendeu? Da gordura do povo. E aí surge pessoas com o mesmo espírito, só não usa agora nome, mas é o mesmo espírito de Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João disseram, Jesus, encontramos um homem ali, ele expulsava demônio, mas nós o proibimos porque ele não segue conosco. A gente vê esse espírito hoje em dia, muita gente, fulano de tal tem até uma ideia boa, é até meio assim, mas ele tá fora de Cristo, ele tá meio assim porque ele não segue conosco, ele tem que estar aqui, ó. Que aqui nós somos os únicos representantes de Deus na terra, somos os únicos salvos e blá blá blá. Não sei como é que seres adultos têm esse tipo de mentalidade, isso é terrível. Isso é triste, entendeu? Jesus perguntou em Mateus no capítulo 16, a partir do versículo 13, o que dizem os homens que eu sou? E disseram, dizem que tu és Elias, que tu és João Batista, que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. E ele perguntou aos discípulos, e o que vocês dizem que eu sou? E diz a Bíblia que Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se alegrou e disse, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, não foi a sua capacidade humana que te deu o poder de entender isso, a sua intelectualidade, não, isso aí foi revelação, foi o meu Pai que está nos céus. Aí ele disse para Pedro, olha, você é Petros, que no grego é pedra pequena, você é pedrinha, você é Pedro. Mas sobre esta pedra, porque eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra maior, sobre esta pedra, sobre mim, eu edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja católica nesses séculos interpretou dizendo que Pedro que era pedra, né? Tu és Pedro. E sobre esta pedra, entendeu? Como se fosse dizendo, sobre você eu vou edificar minha igreja. E aí eles deturparam dizendo que o Papa é Pedro, então Pedro é que é a cabeça da igreja, né, e tal, mas o Papa não diz, não casa, o Papa diz que é irrepreensível. Pedro tinha mulher, tinha até sogra. Paulo disse que em Gálatas capítulo 12, a partir do versículo 14, que ele agia de maneira repreensível, digno de repreensão. O Papa se considera até mais santo. E eles fizeram toda essa doutrina para dizer que Pedro é a pedra principal. Você sabe que a pedra principal é Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 3:11, Paulo fala que ninguém pode lançar outro fundamento, o qual já foi posto, que é Jesus. Jesus é esse fundamento, ele é a pedra de esquina, a pedra base. A pedra de esquina antes, o pessoal quando ia construir alguma coisa, eles pegavam um pedrão e davam uma marretada, colocavam fogo, faziam um bocado de coisa para ver se ela rachava. Se ela rachasse, ela não era preparada para poder fazer construções em cima dela, porque ela ia trincar.
Então, quando ela não trincava, dizia essa é pedra de esquina. Então Jesus se compara com isso. Paulo fala isso, entendeu? Ele é a pedra de esquina. Pedro fala isso. O próprio Pedro diz isso em 2 Pedro, acho que versículo 9 em diante, que ele é a pedra de esquina. Fala dos construtores e tal, que o ignoraram, entendeu? E se deram de mal. Jesus é essa pedra. Então, a Igreja Católica vai dizendo a gente que é a pedra, que temos autoridade, e as outras denominações, instituições, não todas, mas essas fechadas, como a Adventista, Cristã no Brasil, se chama de Jeová, Mormon e tal, vêm com esse mesmo princípio, nós que somos os representantes e tal. Ele não disse que eles são a pedra, mas eles agem como se fosse que eles são a pedra, que eles podem até na humildade, falsa humildade, dizer que Jesus, como já falei, pode ser até o caminho, mas a gente é o pedágio, vai ter que passar por aqui. Jesus é a porta, mas eu sou o porteiro, entendeu? Tem que chegar primeiro em mim. E isso está totalmente errado, entendeu? A igreja é o corpo, Jesus que comanda esse corpo. E o corpo tem vários membros, entendeu? Ninguém é igual, mas cada um tem sua utilidade. Em Efésios, no capítulo de número 4, a partir do versículo 11, Paulo fala que Jesus concedeu dons aos homens. Ele fala que ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O mestre atinge lugares que os outros não conseguem atingir, é minucioso. E Paulo fala que Jesus fez isso, desses dons, visando o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeito varão, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejam como meninos inconstantes, agitados e levados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens que ensinam o erro, pela astúcia, entendeu? De homens que ensinam o erro, mas que eles sigam a verdade em amor e cresçam em tudo naquele que é a cabeça, que não é o Papa, Cristo. Ele é a cabeça. De que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta cresce, segundo a justa cooperação de cada parte, e efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Ele termina dizendo que tudo isso é para crescer em amor, porque 1 Coríntios 13, onde é que eu falo a língua dos homens ou dos anjos? Se eu não tiver amor, nada serei. Eu serei como o bronze que soa, como um sino que tinha, um metal que faz voada, mas não tem vida. Onde é que eu tenho o dom de profetizar? O profeta seja isso aí, e conheça todos os mistérios e todas as ciências. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres e entregue todo o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Então a igreja é um corpo, e denominação tem que ser colocada no lugar de denominação. Não perguntar qual a sua igreja, mas qual a sua denominação. Entendeu? Qual a sua denominação? Você congrega aonde? Em que lugar? Essas linguagens erradas faz com que o pessoal comece a ler as escrituras e interpretar errado. Ela fica modada ao conceito e a tradições dos homens e não ao princípio correto dela.